Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado muito especial, que além de parceiro e palestrante como nós, é um grande amigo. Deisne de Araújo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, André, bom dia. O prazer é meu estar aqui com você, com o Roger e com o Cristiano, parceiros que eu tive aí a grata oportunidade de conhecer recentemente e que tem gerado muito insights para mim aqui, quanto profissional e quanto pessoa, cara. Muito bom estar aqui com vocês. Pô, Deisne, bacana pra caramba, cara. Pô, cara, o prazer é nosso de ter você aqui. Deisne, conta pra quem tá ouvindo a gente o que você faz, cara. Você é um palestrante, onde você trabalha, a sua formação, para que a gente conheça você um pouquinho. Muito bem, vamos lá, eu sou o Deisne de Araújo, meu nome é um pouquinho diferente, inclusive já virou aí piada de todo mundo, né? Mas tá tudo certo, tô acostumado com isso. Bom, eu sou o gerente de marketing corporativo aqui do Grupo WEG, é uma multinacional genuinamente catarinense. Tenho muito orgulho de estar nesse posto hoje, né, representando essa companhia gigantesca, aí, uma empresa realmente global. Tenho 18 anos de experiência em marketing, mas eu não sou formado em marketing, né? Eu tenho uma história um pouquinho diferente. Eu sou economista de formação, me formei em Ciências Econômicas pela FURB, Universidade Regional aqui de Blumenau, na nossa região. Trabalhei durante 6 anos com a parte financeira da empresa, sempre aqui na WEG, até para conhecimento, né? Meu primeiro e único emprego aqui na companhia, estou desde os meus 18 anos aí. E nesse período de faculdade eu trabalhei com orçamentos financeiros, captações de recursos, tudo que fosse ligado à parte financeira. E aí, em um determinado momento, eu fui convidado para vir para a área de marketing, né? Para mim foi um grande desafio, porque uma área financeira ela é muito, muito específica, de estudos, análises, e vir para uma área de marketing é um mundo totalmente novo, desconhecido. Mas como eu sempre me considerei um cara muito comunicativo, eu aceitei o desafio e vim para a área de marketing. Estudei, me especializei e estou aqui desde então, né? Assumi alguns cargos aqui de gestão e cheguei aqui à gerência corporativa aí, respondendo pela marca WEG a nível global hoje. Então, realmente, em paralelo a isso, ou em paralelo ou em função disso, né, eu fui criando e aprendendo a falar em público aí com os diversos audiências de tudo quanto é forma. E criei o hábito de dar palestras por aí até como um próprio hobby, né? Comecei a fazer aqui na empresa, fora da empresa, começou a crescer e vir convites a respeito disso, e eu fui me especializando em determinados tópicos, né? Em temas específicos, não somente marketing, inovação, criatividade, pessoas e assim por diante, e esse negócio foi crescendo, e hoje tenho recebido aí bastantes convites fora de Jaraguá, fora de Santa Catarina, inclusive, mas eu tento administrar isso com a minha agenda. Aí sim, agora em paralelo a isso, né, eu sou casado, pai de 2 filhos, casado com a Karen, minha esposa, estamos juntos aí há 18 anos, pai do Kael, que vai fazer 15 agora no final do ano, já é um garotão aí, me enche de orgulho, e uma pequena princesa aí de 7 anos, que é a Isis, realmente é o que deixa os nossos dias aí realmente animados, e eu sempre falo, né, quando vem o primeiro filho, todo mundo fala, pô, vai ficar mais difícil. Vai nada, cara, é por eles que você briga. E toda a minha evolução profissional, assim, aquela ascensão realmente aconteceu depois que eu e a Karen descobrimos que íamos ser pais aí do Kael, cara. Eu acho que foi a grande virada, né, para você falar, cara, eu preciso me dedicar e fazer as coisas acontecerem, porque agora eu tenho um propósito muito, muito forte, muito presente em nossas vidas, né, que é criar e dar educação para um filho. Eu acho que isso muda tudo. Então é isso. Tenho 23 anos de WEG, sou palestrante nos tempos livres, aí sempre que possível, né? Eu tenho buscado isso até como um próprio hobby, me faz muito bem, né? Me tira um pouco da caixa e me faz refletir, aprendo muito com isso,
Toda vez que eu tenho oportunidade de dar palestra, eu volto com muito aprendizado. O exemplo é do Conex, né, onde nós estivemos juntos um dia inteiro de palestras e eu voltei com muitos insights aqui para dentro da companhia. Sou pai e amigo aí, gosto de esporte, gosto de correr, gosto de pedalar, então um pouquinho me apresentando aí, é isso. Pô, cara, que bacana a sua história, né? Achei interessante, você falou, pô, me formei em economia, e aí apareceu a oportunidade de entrar na área de marketing, e hoje você se torna aí um profissional extremamente competente, né, cara? A gente teve o prazer de te conhecer, e a palestra apareceu na sua vida, assim como você falou, como algo, como um hobby, né, cara? Sim. E é bacana isso, porque nós tivemos a oportunidade de assistir a sua palestra, e assim, sem nenhuma hipocrisia, a sua palestra é muito boa, sensacional, cara, a gente gostou pra caramba, né? E cara, como você enxerga hoje, né, essa possibilidade de não uma nova carreira, porque ela tá andando paralela, né? Mas você mesmo comentou com a gente que isso foi aparecendo, tá crescendo. E como é que é a sensação, cara? E a gente passa muito por isso, né? De você perceber que tudo aquilo que você construiu para sua carreira, mais do que resultados dentro de uma empresa, né, você consegue trazer melhoria na vida das pessoas através das palestras. É bem interessante isso aí, André. Olha só, eu comecei dando as palestras internamente dentro da VEG, até para capacitar os nossos novos líderes aqui em relação ao conteúdo de marketing, né? Então, eu comecei a estudar, né? Eu acho que a primeira questão de quando você pensa em dar uma palestra, você se desafia, né? Você vai falar sobre um determinado assunto, você tem que passar credibilidade sobre aquilo que você vai falar, senão você perde a audiência totalmente, né? Então, se eu vou ser convidado para dar uma palestra, eu tenho que me dedicar a estudar e fazer com que isso se torne aquela minha cachaça, aquele negócio que eu tenho que ser o dono do tema, né? E eu comecei dando essas palestras internas e os resultados foram muito bons. E aí surgiram outras oportunidades para falar sobre a companhia, falar sobre a VEG fora da VEG. E eu, como profissional de marketing da companhia, falei, cara, deixa comigo, falar da VEG é a minha função, né? E eu saí para falar a respeito da VEG, fazer esse marketing da companhia fora. E os resultados foram muito bacanas. E aí teve um determinado momento que alguém me chamou para falar o seguinte: Deise, legal, mas eu gostaria de te convidar para dar uma palestra, mas não para falar da VEG, mas para falar da tua experiência dentro da VEG, você como profissional de marketing. O que isso tem agregado e o que você pode falar para os novos profissionais que estão entrando no mercado. Eu falei, caramba, falar da VEG eu sei, né? É o que eu respiro todos os dias. Agora, falar de mim é diferente, né? E aí, cara, aquele negócio, no primeiro momento eu falei, legal. Aí eu cheguei em casa, comentei com a Karen, a minha esposa, e falei, cara, e agora, o que eu vou falar? Eu vou contar a minha história, e a primeira preocupação que eu tive foi não parecer que eu estava me vendendo, né, fazendo aquela, sabe aquele negócio, botando pompa, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal, mas passar um sentimento genuíno do meu desenvolvimento, né, do desenvolvimento da minha carreira e como eu cheguei aqui. E quando eu fui falar a respeito disso, eu vi que as pessoas simpatizaram muito porque elas se enxergam nesse negócio, né? Até antes de eu entrar na área financeira da VEG, eu passei 2 anos na área produtiva da VEG aqui. Eu comecei na VEG como soldador, na verdade, né? Então eu tive um tempo lá no chão de fábrica, trabalhando, acordando de madrugada, trabalhando no primeiro turno, fazendo faculdade à noite, até eu conseguir escalar para uma área financeira. Então eu conto essa minha história, não a história da VEG, mas a VEG como uma ferramenta de ascensão da minha carreira, né? Eu soube aproveitar as oportunidades que ela me deu, né? Claro, eu tive que me dedicar, nada veio de graça, foi muito trabalho, muito esforço, e aí eu comecei a contar essa história. E aí, a partir disso, surgiram convites para falar a respeito da VEG, para falar de marketing, para falar de ascensão de carreira, para falar de pessoas, de inovação, de criatividade. E realmente esse hobby se tornou algo tão interessante que surgiu a oportunidade, não como você falou, né, de uma segunda carreira, mas de algo de unir algo que é prazeroso para mim, mas também uma fonte de renda. E isso é bacana. Então, quando eu vou dar uma palestra que não é para falar sobre a VEG, que aí eu não cobro para falar sobre isso, mas para falar de algo que seja do Disney, aí sim se tornou algo atrativo, né? Então, unir o útil ao agradável e realmente tem dado
muito resultado e me feito muito bem. E parar para pensar que isso que me faz bem pode ajudar as outras pessoas, André, aí realmente eu vibro muito mais, né? Eu chego em casa cansado depois de um dia de trabalho e falo, cara, mas se eu puder contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa ou de uma equipe, cara, eu vou fazer com certeza e vou fazer com muito mais ânimo, né? E durante a palestra vocês podem até dar uma chancela sobre isso, né? Você tá lá no palco conversando com as pessoas e tu vê o sorriso no rosto, as pessoas se identificando com aquilo que você tá falando, cara, não tem valor isso, né? É algo realmente que me preenche e me torna assim um profissional cada vez melhor. Excelente, Deise, é uma questão de propósito, né? Por isso que a gente não é muito fã do online, dar palestra online, porque a gente não tem esse retorno dos clientes, né? Das pessoas que estão assistindo, esse sorriso, esse brilho nos olhos. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por estar participando do nosso canal de podcast, engrandecendo com a sua história de vida, todo o seu conhecimento. Eu te agradeço, Cris. A gente está comentando nos bastidores aqui que você fala muito bem e com muita facilidade. E eu vejo que esse é o ponto principal de um palestrante, né? Muitas pessoas vão fazer curso, como ser palestrante, como falar em público, não sei o quê. Eu particularmente não acredito nesses cursos. Eu acredito que a gente tem que ser verdadeiro. Então, assim, tem que falar realmente com o coração. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Mas beleza, você pode desenvolver. E você tem muita facilidade. E como você disse, você começou a sua vida profissional na WEG como soldador. Sim. Hoje você está num cargo bem alto, um cargo de gestão, um cargo de liderança. E eu ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte: nós devemos ser palestrantes em todos os momentos das nossas vidas, independente do palco que nós estamos. Então, o nosso palco pode ser atrás de uma mesa, conversando com uma pessoa, ou então em cima de um palco, de um stage, né, com 600 mil pessoas te assistindo. Como que ser um palestrante, na sua essência, te ajudou a construir uma carreira tão sólida dentro dessa empresa, da WEG? Pô, que legal isso aí, eu adorei essa frase, Cris, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente, cara, eu acho que a gente tem que ser palestrante em todos os lugares, né? Eu acho que a questão de comunicação, ela é fundamental. Mas olha só, sem sombra de dúvida, eu acho que o profissional que sabe se comunicar, ele já tem um diferencial em relação aos demais, né, Cris? Agradeço o feedback aí que você me deu aí a respeito da minha facilidade de comunicação, mas eu vou te falar que na minha infância eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu via assim todo mundo fazendo amizade muito facilmente e eu sempre fui muito tímido assim, né? E eu acho que chegou um determinado momento que eu tive que fazer um esforço adicional para falar, cara, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso me posicionar sobre algumas coisas. E na escola eu via algumas coisas acontecendo dentro de sala de aula que eu não concordava, mas eu não falava. E aquilo me incomodava. Chegou um determinado momento e falei, não, eu vou dar meu ponto de vista. E eu comecei a falar e eu vi que isso realmente dava resultados. Então, desde a época de fábrica, quando tinha as reuniões, a WEG tem um sistema aqui de gestão participativa muito interessante, cara. Isso a gente pode bater um papo uma outra hora, que é bem legal, e eu recomendo para todas as empresas um modelo parecido, porque dá muito resultado. Mas assim, ó, o colaborador que está lá no chão de fábrica, ele tem a oportunidade de conversar com os líderes, né, sempre que possível, porque são passadas mensalmente informações em sala de aula, em reuniões mensais, sobre tudo que está acontecendo na companhia. Notícias, resultados, faturamento é aberto para todos os colaboradores verem, então você pode tirar muita dúvida ali. E eu sempre comecei, cara, tirava dúvidas, né? O meu chefe, eu era lá no chão de fábrica, o meu chefe mostrando os resultados e tal, e eu sempre questionei muito, né? Pô, me explica como que acontece isso? Aquilo. E eu ia montando sempre a minha contextualização daquilo que estava acontecendo. E aí, quando eles terminavam, eu dava o meu ponto de vista. E isso começou a chamar atenção. Quando eu fui para a faculdade e surgiu uma oportunidade de migrar para a área financeira, eu já vim com esse viés de que, pô, o cara se comunica bem. O cara tem uma visão do negócio bacana, né? E aí eu vim para cá, eu fiquei trabalhando um mês numa área com um chefe. Um mês depois, o gerente da área financeira já me convidou para trabalhar diretamente com ele, porque ele percebeu
que eu me comunicava muito bem, né? Eu recebia um desafio e não só abaixava a cabeça para fazer, mas eu questionava o que precisava ser feito, por que tinha que ser feito daquela maneira. Quando eu entregava o resultado do trabalho, eu entregava 1, 2, 3 opções e explicava o porquê que eu tinha feito 2 ou 3 opções, porque era o meu ponto de vista, era uma maneira de eu ajudar a empresa nesse sentido. E foi dando certo, né? Hoje eu falo em nome da empresa para aquilo que você falou, né? 500, 600 mil pessoas, e toda vez que eu subo no palco, eu sempre penso da seguinte maneira: eu estou indo falar daquilo que eu sei, né? E se eu falar alguma besteira, alguém vai levantar a mão, vai questionar, eu peço desculpa e tal, mas graças a Deus nunca teve essa necessidade. Mas respondendo a tua pergunta, Cris, realmente eu acho que a questão da comunicação ela foi essencial no meu crescimento profissional dentro da VEG, me ajudou muito. Aquilo que eu não tenho competência para resolver, eu tenho uma capacidade de comunicar com os meus pares e com pessoas que estão próximos a mim para me ajudar a construir isso, e sempre com foco no resultado, né? Aí quando você termina um projeto e entrega o resultado, as pessoas olham e falam, pô, beleza, botei na mão do Disney e a coisa saiu. Isso que é o mais importante. É gratificante ouvir isso, né, Disney? Saber que o pessoal confia em você e falou, dei o trabalho pro Disney, esse trabalho vai acontecer e vai ser bem top. E, cara, tem você até citou... Desculpa, só pegar um gancho bem legal aqui, cara, que contar algo que aconteceu comigo quando eu assumi a gestão do marketing aqui, cara. Nós estávamos numa situação de transição do marketing corporativo da VEG, e quando eu assumi a gestão como coordenador da área, que a gente chama de chefe aqui, né, mas é uma coordenação, eu rodei todas as nossas unidades de negócio aqui para pedir o apoio dos gerentes das unidades, dos outros chefes e tal, e falar que a gente estava à disposição para ajudá-los. E aí eu ouvi um negócio que me incomodou muito, cara. Teve um gerente que falou o seguinte, cara, se eu tiver que passar algum projeto pelo marketing corporativo, eu prefiro não fazer, porque a coisa vai demorar e não vai sair, a gente vai perder o timing e não vai dar certo. Eu falei, cara, não, isso podia até acontecer, agora eu assumir essa área vai mudar. Eu assumo um compromisso contigo. Daí ele falou, pô, Disney, beleza, legal, cara, só que assim, tu precisa ganhar essa credibilidade, né, porque o gestor anterior não tinha, e tu só vai mudar esse cenário, esse status quo da situação, se tu tirar a bunda da cadeira e ficar rodando as unidades. Isso foi 2012, por aí. Em 2016 eu escutei algo realmente que foi assim, o outro extremo, né? Teve um projeto que foi levado para uma reunião da diretoria, e nessa reunião da diretoria, o diretor levantou a mão e perguntou, esse projeto passou pelo marketing corporativo? Não passou. Então reapresente com a análise dele, senão eu não quero analisar o projeto. Cara, aí eu falei, cara, assim, isso eu não estava presente, eu não participo das reuniões da diretoria, mas o diretor me deu esse feedback falando, ó, Deise, tá voltando porque os diretores pediram para que esse projeto passasse pelo marketing corporativo, senão eles não iriam analisar, ou seja, eles querem a tua visão, a visão da tua equipe em relação a esse projeto. Eu falei, cara, eu reverti a situação de 2012, não é nada fácil, né, foram 4 anos de muito trabalho, de absorver muitos perrengues aí, assumir a responsabilidade, dar a cara a tapa, se expor, muitas vezes assumir um trabalho que não é teu e trabalhar fora do horário, mas quando você recebe esse feedback, você fala, cara, eu atingi o objetivo, né? A gente deixou de ser uma área que todo mundo queria evitar para uma área que todo mundo quer envolver, ou seja, a gente está entregando o resultado. Desculpa, era só esse gancho que eu queria fazer porque fez sentido nesse momento. Imagina, engrandeceu pra caramba. E, cara, você citou uma coisa na sua apresentação ali que eu gostei muito, que é falando do seu filho. E quando o seu filho chegou, né, você teve um novo propósito ali na vida, você e sua esposa juntos. E eu vou te fazer uma pergunta. O Disney líder na VEG e o Disney líder em casa se assemelham aonde? Caramba, meu, essa aí, Cris, foi puxada, hein? Olha, cara, uma das coisas, eu posso falar que eu levo muita coisa da minha vida profissional para casa, as questões de organização, disciplina, né, de tentar dar resultados, e trago muita coisa de casa para o trabalho, que é o relacionamento, né, a amizade, esse amor por tudo que a gente faz. Realmente, quando o Kael surgiu na nossa vida aí, né, como algo novo, a minha percepção de vida mudou totalmente, né? Eu
eu tive que repensar muitas coisas que eu sonhava para minha vida. Num primeiro momento a gente acredita que tudo vai ser mais difícil, e operacionalmente é mais difícil com criança, né? Mas tudo melhorou significativamente, assim. Acordo todos os dias pensando em vencer na vida por causa dos meus filhos, por causa da família, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Agora, aonde que a gente se encontra, eu acho que é naquela preocupação genuína de entregar sempre o melhor, de deixar um legado, entendeu, Cris? Tanto profissionalmente, cara, todas as vezes que eu entro na VEG, que eu coloco o meu crachá aqui, né, como colaborador e nem como gestor, como colaborador da VEG, eu penso todos os dias em dar o meu melhor para que a VEG tenha um futuro melhor, para que a gente deixe um legado para o mundo melhor através da companhia. E todas as vezes que eu tiro o crachá e eu volto para casa, eu tento dar o meu melhor como pai, como marido, né? Como amigo, como exemplo. Nem sempre é fácil, né? A gente tem muitos desafios, mas eu tento dar o meu melhor para que o legado, né, quando os meus filhos lembrarem de mim, seja daqui a 1 ano, daqui a 10 ou daqui a 40 anos, eles saibam que o pai fez o melhor que poderia ser feito para o futuro deles. E não só deles, né? Mas o que eles vão entregar para o mundo. Eu lembro de uma frase que estava rodando na internet e que eu comento muito, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Ou quais são os filhos que a gente vai deixar para o mundo? Então, o meu filho vai fazer 15 anos, está naquela fase agora de começar a sair com os amiguinhos, uma baladinha aqui, outra ali, ainda muito controlado. Mas há uma preocupação genuína de, quando ele não estiver, e eu e a Karen, a gente comenta muito com eles, Kael, sempre que você estiver em algum lugar que o pai e a mãe não estejam, eu sempre penso o seguinte, eu vou fazer isso. Se meu pai e minha mãe estivessem olhando, eu ficaria com vergonha ou não? Se você tem dúvida se a gente aprovaria a tua atitude, não faça. Né? Você não pode fazer algo que seja errado. Então esse é o primeiro ponto. Então, Cris, eu acho que uma pergunta difícil, mas eu acho que aonde a gente se encontra é justamente nesse propósito, nesse amor de dar sempre o melhor e deixar o melhor para as próximas gerações, aí seja através dos filhos, netos, ou através de novos colaboradores e clientes que chegarão na empresa. Grande, Deisne, sensacional a tua resposta. Também quero agradecer a tua presença aqui. E eu estou anotando várias coisas que você está falando, para depois a gente não perder a linha para a gente fazer a pergunta. Mas o que você acabou de falar agora é muito bacana, porque você fez uma comparação tanto da sua vida, né, como pai, como líder da empresa, de deixar um legado. E eu dei aula no projeto social para jovens carentes há algum tempo, e na primeira aula eu falava isso: olha, eu quero que daqui 10, 15, 20 anos eu receba uma mensagem de vocês dizendo: ó, Roger, olha o que eu consegui fazer na minha vida, olha onde eu consegui chegar. Então, eu vejo que quando a gente tem essa premissa de querer ensinar o próximo, né, de ajudar o próximo, a desenvolver o próximo, de qualquer maneira, né, seja no lado profissional, seja no lado pessoal e familiar, a gente tem esse propósito de vida e é fundamental que a gente cresça juntos, né? E você colocou aqui alguns pontos interessantes, né? Te faz bem ajudar o próximo. Isso é uma essência que a gente não encontra em qualquer pessoa, né? Muitos palestrantes vendem a palestra para ir lá passar o recado e acabou. Não interessa. E vão embora, né? Se impactou ou não, se as pessoas absorveram a mensagem ou não. E a gente tem acho que isso em comum, que a gente passa para as pessoas aquilo que realmente a gente sente, que a gente acredita que seja verdade, e não só vender um produto que a empresa precisa. Então, uma das grandes discussões que a gente tem na hora de fazer um orçamento e fechar algum trabalho é isso. A gente vai passar a mensagem que a gente quer, a gente vai ter o espaço, né, para desenvolver, para gerar insights nas pessoas, é isso que a gente precisa, né? E aí o outro ponto que você fala, como que você capacita seus líderes hoje? Como que é essa formação que tem dentro da VEG, né? Existe uma escola de líderes, como que vocês trabalham em relação a isso? Que legal, Roger. A VEG tem uma estrutura de formação de líderes que é uma referência, cara. Eu sou um produto disso, né? Eu passei por todas essas etapas e por mais que um colaborador ele já tenha aquele perfil de líder, quando você assume a cadeira de líder, muita coisa muda, né? Você é desafiado por todos os pontos. Primeiro, você assumiu uma primeira cadeira de coordenação.
existe uma pressão diferente dos teus superiores, porque a tua entrega tem que ser uma entrega muito mais estratégica do que tu tinha hoje. Tu tem que ter uma visão 360 graus que todo mundo fala hoje, né? Então, tu tem que saber liderar pessoas. E liderar pessoas é um desafio, né? Porque a gente tá falando de pessoas, ser humano. O ser humano hoje tá super bem, pode ser que depois do almoço recebeu uma notícia, alguma informação, ou mudou o tempo, mudou o clima, o temperamento já muda, né? E você tem que manter esse processo. O que a VEG faz? Ela desenvolve um processo a gente chama de curso de chefia, que é um desenvolvimento de líderes. Então é um MBA, cara, interno, que todos os novos líderes eles passam, né? Então eles têm cadeiras que eles precisam cumprir. E quem são os professores dessas cadeiras? Os gestores que já estão aqui. Então hoje eu tenho uma cadeira lá que eu faço a gestão e eu treino os novos líderes em relação a marketing, atendimento ao cliente, perfil do consumidor. A gente trata e aí a gente passa duas coisas, né? Primeiro, um pouco dessa teoria e um pouco da experiência do dia a dia, de como isso vai acontecer. Porque vamos imaginar o seguinte, um cara que está sendo nomeado chefe lá numa área fabril, né, numa usinagem de alguma coisa e tal. E esse cara não conhece nada de marketing. E aí vem um gestor de marketing da companhia e fala para ele da importância de respeitar a marca, de falar bem da marca, o que isso impacta no mercado, o quanto que se ele e a equipe dele não fizer um processo de qualidade, nós temos todo um discurso de posicionamento, de eficiência, tecnologia, de qualidade. Um produto mal feito chega lá e desbanca tudo isso, né? O cara fala, pô, o pessoal de marketing fez um processo tão bonito de comunicação, eu recebo o produto e o produto não funciona. Começa lá na base. Então eu sempre falo, né, que muito mais vale uma ação genuína do que qualquer discurso de marketing. E eu até durante esses treinamentos eu falo sobre vestir a camisa, né? Fala, cara, quem tem mais poder aí? Um discurso genuíno de quem está dentro da empresa e saiu para jogar um futebol, tomar uma cerveja com um amigo e falar mal da empresa, ou uma campanha de marketing? É o cara que só sai para tomar uma cerveja e falar, legal, eu vi o anúncio da empresa falando que são as melhores empresas para se trabalhar e tal, mas eu que estou lá dentro sei que não é bem assim. Então esse depoimento genuíno do colaborador é muito mais forte. E a VEG se preocupa com isso, né? Não de vender uma imagem bonita, mas de orientar os novos líderes a pensar de uma forma diferente. E aí eu acho que é interessante que quando tem uma classificação interna da nossa equipe de RH que foi muito bem estruturada, que é o seguinte, quando você é um analista, você é líder de você mesmo, né? Quando você se torna um coordenador, você se torna líder de pessoas. Quando você se torna gerente, você se torna líder de líderes. Cara, olha só como isso vai aumentando a complexidade e a responsabilidade, né? Então, dentro desse processo, a VEG criou aí algumas instâncias de capacitação. Para você ser um chefe, você precisa estar capacitado em algumas coisas. Para você ser um gerente, você tem um outro nível de capacitação. E para você ser um diretor, tem um outro nível de capacitação, né? Você precisa cumprir algumas etapas, mas sempre olhando as questões técnicas que o cargo exige, mas principalmente essas questões de pessoas, né, de relação, de qual o impacto que você vai botar e ter em cima da equipe, porque se você não tiver um impacto legal, a equipe não vai dar resultado, né? Então esse é o principal ponto. Sim, isso é fundamental, né? A gente estava falando entre nós aqui porque é um verdadeiro case isso, né? Você conseguir colocar o teu amor naquilo que você faz, a gente sempre brinca com isso, a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha com muita responsabilidade, né? Não é que a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar sim, com responsabilidade, com propósito, e esse objetivo, quando ele é atingido, a gente tem a satisfação do dever cumprido, né? E você mostra exatamente que você está num caminho, numa estrutura tão bacana, que é o que a gente gosta de trabalhar mesmo, que é essa educação corporativa, desde a base, né? Desde o chão de fábrica. Não é à toa que você começou ali e hoje você é gerente de um setor. Então a gente acredita que a empresa que pensa nisso só vai ter resultado positivo. E como você enxerga as equipes de trabalho? Como que eles recebem essas aulas, esses cursos, essa preparação que vocês oferecem para eles? Olha, Roger, isso ele é tão
ele engaja tanto as equipes que eu acho que o grande resultado que a gente obtém não é nem do conteúdo em si mesmo, mas das trocas que são feitas entre as turmas. Eu lembro até hoje, cara, da minha primeira turma do curso de chefia que eu fiz lá no início, quando eu fui nomeado chefe. Tem profissionais que se tornaram amigos meus, são outros gestores da área, né? Foram nomeados chefes no mesmo período que eu, e depois foram nomeados gerentes, assim como eu, e até hoje a gente troca muita figurinha, porque eu falo, cara, como que você faz aí na tua área para dar certo esse negócio? Essa troca, esse network interno, ele é tão rico, e eu acho que foi uma baita de uma sacada que a VEG teve de fazer o seguinte: eu poderia treinar o Disney especificamente para isso, eu podia treinar o Roger especificamente para aquilo, mas eu coloco todo mundo numa mesma sala, e eu coloco esse pessoal para treinar junto, são novos líderes, porque no meio desse treinamento, imagina, são 300 horas de treinamento, a gente troca muita informação. Eu chegava às vezes com um problema lá, e eu falava, cara, eu tô com um problema, eu não sei como resolver. O cara falava, eu já passei por isso, cara, tenta fazer isso. Eu falava, você volta, pô, cara, mas tão simples. Pois é, só que às vezes pensar no simples é difícil, né? E aí quando você põe, você fala, olha, deu resultado. Então, essa troca entre as equipes, ela engaja de uma maneira que no começo o cara até fala assim, pô, eu preciso sair do meu local de trabalho para ir, e assim, todos os treinamentos acontecem em horário de trabalho. Então, o líder, ele tem que desligar das funções dele e entrar nessa academia de liderança. Então, ele vai lá e ele senta para escutar aula, assistir aula de finanças, de controladoria, de marketing, de jurídico, de processos, de tudo que envolve a companhia. E às vezes o cara fala, cara, mas no começo, né, eu tô cheio de coisa para fazer, tô cheio de e-mail para responder, tenho projeto para entregar e eu tenho que ficar uma tarde inteira escutando os caras falar. Só que no segundo, terceiro dia que o cara faz isso, ele vê que ele volta com uma bagagem tão grande que ele fica depois do horário respondendo e-mail, final de semana respondendo e-mail, ele dá um gás num outro horário para que ele não perca a oportunidade de estar nesse treinamento recebendo informações. E a gente percebe que no final a gente faz uma festa ali, um jantar, uma comemoraçãozinha com a formação desse público, né, tanto dos chefes e tal. E esse pessoal sai, cara, com uma relação tão forte, cara, que a gente melhora todas as relações internas da companhia, né? O clima se torna bom, porque as pessoas passam 300 horas fazendo treinamento juntos, isso escalonado, né, e tal, em horas, em momentos diferentes, que quando eles terminam, se eu tenho algum problema com a área lá de suprimentos para resolver, eu ligo lá pro cara que é o chefe de suprimentos e falo, amigão, pô, tô com um problema, resolve, tá, beleza? Ele sabe que eu entendo das dificuldades dele e ele entende das minhas dificuldades, e a gente se ajuda porque nós estamos ajudando a empresa a crescer, entendeu? Então essa é a grande sacada e algo que realmente eu valorizo muito e dá resultado, né? Não é à toa que a gente vem crescendo aí ano após ano, porque através de pessoas, né? As pessoas são a base de tudo aí. Pô, show de bola, Disney. Eu quero continuar nessa linha, cara, de pessoas, né? De liderar pessoas. Eu falo muito na faculdade, quando eu dou aula, que o termo gestão de pessoas, né, ele mudou totalmente o contexto, porque, na verdade, a gente não faz mais gestão das pessoas, a gente faz gestão dos negócios com e por meio das pessoas, né? E fala-se muito hoje de gestão humanizada, extrair o melhor das pessoas, e a pandemia que nós passamos mostrou que aquele microgerenciamento não cabe mais, o controle das pessoas não cabe mais. E realmente você tem que buscar aquilo que as pessoas entregam de melhor. E eu quero ouvir de você, cara, por gentileza, como é que o gestor Disney, né, atua diretamente com a sua equipe, né? Porque eu falo muito também o seguinte, você é formado em marketing, você é formado em economia, tem várias outras formações, mas na verdade, o que você vai ser cobrado no dia a dia não é por isso, é pela relação com as pessoas. Pô, conta um pouquinho pra gente como é que é o Disney nessa gestão, por favor. Pô, é assim, ó, um comentário de 1 milhão aqui, né, André? É assim, ó, é o desafio, cara. E só para começar a responder, eu tenho uma frase que eu sempre falo para minha equipe, eu falo para todo mundo, que o grande dilema hoje das companhias é justamente esse, né? Ser cada vez mais produtiva, mais eficiente e ao mesmo tempo ser mais humana. Cara, como que a gente faz isso, né? Porque
até bem pouco tempo atrás, para você ser eficiente e produtivo, era cobrar muito dos caras, cobrar produtividade, Você tava ali, ó, cara, eu tenho um KPI que eu vi que tu conseguiu lançar tantas notas em 1 hora, tu tá, ó, 20% abaixo do esperado. E, cara, as pessoas se tornam máquinas para bater uma meta, né? Então, isso é algo que me preocupa. E aí nós tomamos a consciência, e eu como gestor, eu me preocupo muito quanto a isso, né? Eu tenho que cobrar entrega, eu preciso cobrar resultado, mas eu preciso cuidar das pessoas. E não é fácil, né? Todos os dias eu tenho uma equipe aqui que eu criei essa equipe, né? Depois que eu assumi, eu fui trazendo para trabalhar comigo as pessoas que são da minha confiança, que em algum momento mostraram ter um alinhamento de propósito muito parecido com o meu, que é crescer profissionalmente, mas ajudar todo mundo que está no entorno, né? Eu sempre falo que para eu crescer, as pessoas que estão comigo precisam crescer também, senão eu não cresço. Mas é um desafio, aquilo que eu falei, né? Às vezes você chega de manhã com aquele entusiasmo, e aí tu olha a equipe, eles não estão no mesmo nível de entusiasmo que você. O que aconteceu? Pode ter acontecido N coisas, né? Uma sobrecarga de tarefa, e realmente nós estamos passando por um período de muito estresse, de muito trabalho, porque a companhia cresce e os resultados são exigidos, e você tem que tentar encontrar esse equilíbrio entre eu ter prazer na entrega, né, daquilo que se pede, mas eu ter também prazer na jornada. Isso é complicado, né, cara? Como que eu torno a jornada feliz para todo mundo? Sabendo que todo mundo tem família, que todo mundo tem os seus compromissos particulares. Eu sempre falo assim, eu dou total liberdade para os meus colaboradores fazer a gestão da agenda deles, desde que eles consigam cumprir os prazos, né, os projetos e tal. Então, durante a pandemia a gente aprendeu a trabalhar em home office, né, funcionou por um determinado período, a gente voltou agora para o trabalho presencial. A flexibilidade ela existe para que as pessoas possam dizer, eu preciso pegar uma manhã de folga porque eu estou com meu filho aqui, eu quero aproveitar, ou uma tarde, beleza. E aí quando você dá essa flexibilidade, você percebe que as pessoas elas estão engajadas com o resultado. Então, poder dizer, surgiu um imprevisto e eu gostaria de pegar o dia de folga. Pega a folga. Eu não preciso cobrar a entrega, lembrar, mas tu lembra que amanhã tem essa entrega. As pessoas sabem, né, pelo nível de maturidade, que ela vai pegar folga hoje, mas amanhã ela tem um compromisso comigo. Quando a pessoa perde esse nível de maturidade e falar o seguinte, eu peguei folga, então eu não vou conseguir cumprir o prazo que a gente tinha acordado. Então tu não deveria ter pego folga, entendeu? Então tu deveria ter, né? Entreguei e agora eu vou me organizar. Então, assim, todos os dias é um aprendizado, entendeu, André? É difícil. Eu tento conversar muito com a minha equipe, eu dou muita liberdade para que eles venham para minha sala, eu não tenho barreira nenhuma quanto a isso. Já aconteceu e acontece todos os dias de eu delegar uma atividade, um projeto, e eles olharem para mim e falar, Deise, não é a melhor maneira de se fazer. Cara, qual que é a melhor maneira? É assim. Você acha mesmo? Acho. Então vamos fazer assim. Entendeu? Porque assim, eu não sou o dono da razão. Eu estou tentando, às vezes, encontrar a maneira mais fácil de se fazer algo. Mas quem vai operacionalizar são eles. E talvez eles tenham uma visão que eu não tinha por estar lá. Muita coisa mudou, né, de quando eu estava lá na operação. E eu dou total liberdade. É assim que você quer conduzir? Beleza, nós temos que garantir esse nível de resultado. Se você me garantir, a forma como você vai fazer, independe. Mas o que realmente preocupa, e que talvez isso seja hoje a grande X da questão, é manter um nível de engajamento e relacionamento entre as pessoas de uma mesma equipe ou de outras equipes, né? Então, como você faz isso? Porque cada uma está num nível de maturidade diferente e cada um com, eu não sei se é a palavra, mas uma ambição diferente. Ambição no sentido extremamente positivo, né? Algumas pessoas chegaram num determinado patamar e falaram, cara, é isso aqui que eu quero para minha carreira, tudo bem. E tem uma outra pessoa que está querendo acelerar, e é só que ela precisa que as outras pessoas também trabalhem juntos, e aí você não consegue, né, dar essa cadência. Então a atuação do gestor, a minha atuação quanto a isso é muito próxima de falar, cara, não, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Ora tu vai ter que fazer um esforço, né, para ajudar essa velocidade, ora o outro vai ter que também tirar um pouco o pé para respeitar o tempo do outro. Então
O grande dilema é ser produtivo e humano no mesmo tempo, né, cara? Como a gente faz isso, todo dia é um desafio, André. É bem complicado. Eu tenho lido muito sobre isso. Eu tenho lido sobre neuromarketing, sobre neurociência, justamente para conseguir compreender esses pontos. E às vezes você acha que acertou e errou. Aí vem o feedback, né? Eu assimilo, entendo e ajusto para a próxima tentativa. E o lado bom é que a minha equipe tem total liberdade para me dar esse tipo de feedback. Eu recebo feedback o tempo todo, feedbacks extremamente positivos e às vezes feedbacks, conversas duras, cara, que eu ouço, respeito do meu ponto de vista e a gente vai evoluindo. Então, essa é a tratativa, né? Tento ser extremamente transparente e aberto com todo mundo, o tempo todo. Cara, perfeito. Que aula. Meu amigo, você é um palestrante, sobe no palco e fala com brilho nos olhos da empresa que você trabalha. A gente consegue ver nitidamente que você leva a VEG no coração. E eu tenho certeza que você consegue transparecer isso para a sua equipe. Então a sua equipe deve sentir essa energia e deve também colocar uma energia em cima dela, né? Porque a sua equipe também deve ter o mesmo engajamento que você. Você consegue ver diferença entre a sua equipe, que é liderada por um líder que ama a empresa que trabalha, da equipe de um outro líder que simplesmente está ali cumprindo o papel dele? Bom, primeiro, obrigado aí por esse comentário, Cris. Fico extremamente feliz de ser perceptível, né? Realmente esse amor por aquilo que eu faço e realmente levo a marca VEG aí no coração, porque tudo que eu sou hoje eu construí aqui dentro e aprendo todos os dias com essa maravilhosa companhia e com os líderes que estão aqui, né? Que são aí, tenho vários mentores aqui dentro que me orientam e me levam sempre à frente. E com certeza eu tento passar essa mesma energia para minha equipe, e sim, a minha equipe, cara, se você for conversar com eles defendem a empresa tanto quanto eu ou mais, né? E se dedicam para que tudo aconteça da melhor maneira possível, trabalhando sem eu cobrar nada, né? Eles fazem porque eles sabem que vai ser o melhor para a companhia. E, cara, é algo que realmente, assim, infelizmente a gente percebe isso, né, cara? Tem pessoas que talvez não por uma falta de amor por aquilo que fazem, mas por alguma frustração que pode acontecer, né? Um profissional excelente pode se frustrar em determinado momento com alguma situação que aconteceu dentro da companhia, um momento de carreira, e ele fala, cara, só vou deixar as coisas acontecerem, vou deixar a roda girando e vamos para frente, eu vou cumprir aquilo que o regulamento diz, né? Põe o regulamento debaixo do braço, trabalha das 7 às 5 e tá valendo, né? E passa isso aí. E é perceptível sim, Cris, a gente percebe assim nas equipes o comprometimento das entregas, né? O nível de retorno, eu sempre falo, os nossos clientes são todos. Se alguém me ligou e eu não atendi o telefone, eu deixei de atender um cliente. Pô, mas era um colaborador, tudo bem, se o cara me ligou, ele precisava alguma coisa de mim, eu sou fornecedor desse cara, seja de uma informação, qualquer coisa. Esse cara é meu cliente, e se eu atender mal esse cara não vai falar bem de mim lá na frente, né? E aí isso é uma corrente, isso não para mais, né? Desencadeia. E às vezes a gente percebe assim, uma área inteira contaminada com isso. E a função do líder é justamente essa, né? O líder, ele tem que trazer o time de volta. Foi aquele exemplo que eu dei ali, né? De quando eu assumi e o que aconteceu depois. Foi um trabalho realmente exaustivo, mas que eu fiz com muita paixão e que hoje eu me orgulho de ver a minha equipe reclamando que tem muito trabalho. Eu sempre falo, se a gente tem muito trabalho porque a gente é referência. Então nós vamos continuar fazendo dessa forma, a gente precisa isso. E aí, a VEG tem um sistema de recrutamento interno, né, que eu já passei aí para chegar onde eu cheguei, em que colaboradores de uma determinada área podem se candidatar para vagas de outras áreas. E a gente vê realmente pessoas querendo fazer esse movimento, às vezes lateral, às vezes para cima, buscando se identificar com o gestor que esteja mais energizado e mais nesse ambiente da VEG. De novo, né, esse modelo ele funciona muito bem e a gente consegue manter os colaboradores aí animados e apaixonados pela empresa por causa dessas oportunidades que surgem num plano de mobilidade que a gente chama aqui, né? Não é nem plano de carreira, é plano de mobilidade. Eu consigo me mover para todos os lados e para todos os lugares, então é extremamente positivo. Isso é muito bacana do jeito que você fala, né? Agora não é nenhuma pergunta, é mais um elogio e uma comprovação de que vocês estão no caminho certo, tá? Quando você fala nessa troca de informações entre as áreas,
essa empatia é muito fundamental, a flexibilidade junto com responsabilidade é bem a linha do trabalho que a gente faz, principalmente naquelas atividades experienciais, onde você coloca equipes, líderes, gestores, tudo no mesmo bolo, né, misturado, interagindo entre eles, onde você vai perceber quem vai desenvolver uma liderança, quem tem um perfil de liderança ali, e talvez você nunca tenha percebido ali até então, né? Dentro da universidade corporativa, a gente sempre coloca como fundamental ter esse canal aberto. Você ouvir sempre o que a tua equipe quer falar, porque ninguém melhor do que eles para saber, ó, eu preciso desenvolver algo aqui, eu tô todo dia aqui. Às vezes tem muito chefe, né, que tá lá, não, eu quero que faça de tal jeito. Cara, mas eu tô aqui todo dia, eu manuseio todo dia, eu sei o que é o melhor aqui, e você tá muito aberto para isso. Então essa experiência que vocês colocaram aí para a equipe de vocês é fundamental para vocês não terem limite para desenvolver o melhor da equipe de vocês, a melhor versão de cada pessoa que está na tua equipe. Então, parabéns, eu acredito que vocês estão no caminho mais do que certo aí, e estão em mãos excelentes aí para fazer esse trabalho, cara. Parabéns. Dá muito resultado. Obrigado, Roger. Dá muito resultado mesmo isso, cara. Você cria aquilo que nós chamamos de o sentimento de pertencimento, né? Cara, é o sentimento de dono. Isso aqui é meu, cara. Então eu não vou desperdiçar nada que é da empresa e não vou compactuar com qualquer tipo de desperdício que aconteça, né? Porque eu sei que eu tô perdendo. Então, todo mundo cuida de todo mundo o tempo todo, cara. Isso é muito legal. Excelente, meu amigo. Cara, quando o papo é muito bom, o tempo voa. Voa, né, meu? Pô, cara, passa muito rápido, né? Ficaríamos aqui o dia inteiro conversando. Tenho certeza que ainda tem muita coisa pra gente trocar e compartilhar. Mas, infelizmente, chegamos ao final. E eu quero te pedir, meu amigo, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e deixe todos os seus contatos que você julgar necessário, inclusive quem quiser contratar o Disney para fazer uma palestra na empresa ou em alguma outra instituição. Legal, obrigado, André. Bom, pessoal, acho que para encerrar, poderia falar que eu acredito muito nos resultados através das pessoas, né? O marketing hoje, falando especificamente da nossa área de atuação aqui, o marketing, o comportamento do consumidor, ele evolui com a evolução das pessoas. Se as pessoas estão felizes, o trabalho vai ser bem feito, né? Se as pessoas conseguem identificar um propósito naquilo que eles estão fazendo, o resultado vai ser bom. E eu trabalho todos os dias realmente para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, é isso, eu agradeço aí realmente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e profissional. Eu tenho feito palestras aí em algumas convenções de empresas, eu fico à disposição para quem tiver interesse. Faço palestras em associações, em qualquer lugar, falo sobre marketing, sobre comportamento do consumidor, sobre pessoas, sobre inovação, sobre criatividade e principalmente resultado através de pessoas, né? Que é aquilo realmente que eu acredito. Então, quem tiver interesse aí em bater um papo comigo, o meu telefone é o 47, aqui de Santa Catarina, né? O 99908-0696, né? Pode me mandar um WhatsApp, me ligar, eu estou totalmente à disposição. Quem quiser me seguir aí no Instagram é o @Deisne de Araújo, né? Deisne, Deisne, para quem não conseguiu pegar aí, Deisne de Araújo. Estou totalmente à disposição para a gente trocar ideias, bater um papo, falar e fazer aí uma palestra para o público de vocês. Pô, preciso desenvolver minha equipe, gostaria de uma palestra explorando um pouco da tua experiência quanto isso, cara, conta comigo, eu vou lá com maior paixão, a gente desenvolve um briefing em conjunto e eu tenho certeza que vai ser bom para vocês e para mim também. Então, totalmente à disposição aí. Excelente, meu amigo. E para ajudar quanto aos contatos, quem está nos ouvindo, todos eles estarão na descrição do podcast, né, para facilitar, em forma de link, já para ir direto lá pro contato. Legal. Disney, cara, sensacional. Te agradecemos aí de coração pela participação, tá? Muito obrigado mesmo. Para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número possível de pessoas.
E te convidamos também a seguir o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!